Muita gente acredita que Oba Femi está sendo forçado pela WWE. Nesse vídeo eu trago a minha visão a respeito disso e por que eu acredito que o Oba Femi deve sim ser tratado dessa forma. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal e ajude a comunidade de luta livre aqui no Brasil a crescer cada vez mais. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Essa frustração, entre aspas, por parte de alguns fãs a respeito do Oba Femi já vem de algum tempo, mas ela ficou maior depois de que ele venceu o King of the Ring e não vai lutar pelo World Heavyweight Championship no SummerSlam. Muita gente acreditava que ele fosse enfrentar o Roman Reigns e eu defendi a ideia de que ele não deveria enfrentar o Roman no SummerSlam, que esse combate deveria ser reservado para o ano que vem, mais especificamente na WrestleMania. E eu concordo que o Oba nem deveria ter participado do King of the Ring, porque se ele participou e a WWE quer tratar ele da forma que eles estão tratando, ele já entraria cotado para vencer, que foi o que aconteceu. Então eu acho que eles poderiam ter dado espaço para outro lutador no King of the Ring. O Oba Femi ele vai conseguir esta oportunidade pelo título mundial de forma natural. Mas a WWE ela só está tratando um dos seus principais ativos atualmente da forma que ele merece. Porque eles querem transformar ele em uma estrela. Eles querem que ele venda merchandise, ele venda produtos, ele seja uma atração cada vez que ele aparecer. Assim como foi com outros grandes nomes, como John Cena, Undertaker, The Rock, Brock Lesnar, entre outros. Então é normal que eles deem mais essa atenção especial para o Oba na tentativa de transformá-lo em uma super estrela. A gente tem que se lembrar que a geração antiga está ficando para trás. Muitos deles já estão se aposentando ou já se aposentaram, como o caso do John Cena e do AJ Styles. E se a gente for pegar outros nomes, como o Randy Orton, o Brock Lesnar, o CM Punk, o próprio Seth Rollins e o Roman Reigns, a gente sabe que eles não têm muitos anos pela frente. Por mais que o Seth e o Roman não sejam tão velhos quanto os outros citados, eles não vão conseguir lutar por tanto tempo. O Roman, especialmente, deve se mudar de vez para Hollywood muito em breve. Então, a WWE precisa criar novas estrelas. Eles já fizeram isso com o Gunther, por exemplo, que ultimamente tem sido colocado em rivalidades de segundo plano. A WWE parece não ter grandes planos para ele, o que é uma pena, porque ele, enquanto wrestler, eu acho muito melhor do que o Oba. Mas a gente tem que entender que o Oba ele tem algo que outros lutadores não têm. O Oba ele tem uma persona muito forte, ele tem uma aura muito grande. A qualidade dele no ringue é muito alta, mesmo que ele não seja o melhor lutador do mundo, e provavelmente nunca vai ser, ele é um lutador que transmite muita presença, muita força, e ele consegue trabalhar muito bem contra qualquer lutador. No main roster é normal que lutadores sejam nerfados, que eles não possam apresentar tudo aquilo que eles sabem, porque principalmente nos dias de hoje a WWE tem uma política de querer proteger muito seus lutadores para que eles não se lesionem. Então, normalmente a gente vê lutadores ali do mid-card lutando semanalmente e lutadores do main event, como o Roman Reigns, o Seth Rollins, o próprio Oba hoje em dia, lutando muito de vez em quando. Isso é muito normal, porque a WWE quer proteger suas super estrelas para que eles não se lesionem em um simples show semanal. Qual foi a última vez que a gente viu o Roman Reigns lutando ou o Seth Rollins lutando em um show semanal? Acontece, mas não é sempre. Então é normal que o Oba, por exemplo, não lute toda semana, porque a WWE quer fazer com que ele seja um lutador dominante dentro do ringue. Porque quando ele vá lutar, ele domine o adversário e na maioria das vezes sai vencedor. Mas a gente vai ter um bom exemplo da capacidade do Oba, eu acredito, no SummerSlam quando ele vai enfrentar o Brock Lesnar. Os dois têm uma boa química, a gente já viu nos outros combates deles, e eu acredito que esse combate, que deve ser o último combate do Brock Lesnar na WWE e no Pro Wrestling, vai ser um grande combate. A WWE dando tempo e dando liberdade para que os dois possam desenvolver, eu acredito que essa luta tem potencial para ser uma das melhores lutas do evento. E outra coisa também que faz com que os fãs fiquem um pouco chateados é porque o Oba, ele tem uma característica de ser um lutador que luta em um ritmo menos acelerado, né? Na maioria das vezes a gente acaba querendo ver lutas muito rápidas, principalmente hoje em dia, nessa ânsia que a gente tem em ter tudo muito rápido. A
A gente quer ver tudo sendo resolvido muito rápido, a gente não tem mais paciência para assistir um combate de 10, 15, 20 minutos, a gente quer ver tudo acontecendo de forma muito rápida, e aí acaba sendo aqueles combates cheios de false finishers, spot fests e tudo mais, que às vezes é bom a gente ter esse tipo de combate, mas ter combates cadenciados que contam uma história também é muito importante. Ao longo dos anos, a WWE criou lutadores desse tipo, lutadores que eram mais cadenciados, lutadores que faziam combates mais lentos e contavam histórias dentro do ringue. E acho que a gente não pode resumir a luta livre apenas a combates de lutadores extremamente ágeis e dinâmicos e que vão fazer saltos pra lá e pra cá durante 8 ou 10 minutos e a luta vai acabar. Eu acho que o Oba é um lutador que agrega muito contra qualquer adversário que ele enfrente. E a gente precisa ter um pouco mais de paciência e entender que ele não é um lutador que vai entregar um combate extremamente acelerado, por mais que ele tenha capacidade para fazer isso. A WWE, sim, ela limita o Oba no main roster. Ele não vai fazer combate 5 estrelas toda semana. Dificilmente ele vai ter um grande combate no main roster, dificilmente ele vai lutar num show semanal. Geralmente os combates dele vão ficar reservados para os Premium Live Events, porque a WWE quer que cada vez que o Oba apareça, seja um grande evento. Todos querem ver o que o Oba vai fazer. E se ele lutar toda semana, os fãs já não vão ficar tão impactados quando ele entrar no ringue, por exemplo, para enfrentar o Brock Lesnar. A rivalidade entre os dois, por exemplo, tem sido muito bem construída, na minha opinião. Sem nenhum combate em show semanal, sem o Oba squashando lutadores toda semana, apenas com o microfone e história sendo contada. E isso é muito importante na luta livre, a gente não pode esquecer. A luta livre não é apenas 2 lutadores no ringue entregando um show de spots, mas também é contar histórias, e o Oba faz isso muito bem. O Oba tem uma habilidade muito boa no microfone, ele tem uma presença, o sotaque dele é muito forte, então ele carrega com ele toda uma aura, toda uma presença muito forte. Isso é muito interessante, a gente não vê isso em qualquer lutador, então por isso a WWE valoriza tanto ele e quer que ele seja o rosto da companhia. A gente precisa aceitar que ele, se não fizer nada de errado, ele vai ser um dos principais nomes da companhia nos próximos 12 anos ou até mais, a menos que ele também vá para Hollywood eventualmente construir uma carreira por lá. Busquem, eu vou fazer um exercício aqui para vocês, vou dar algumas sugestões para vocês, para que vocês assistam alguns combates do Oba no NXT. Eu assisti recentemente o combate entre ele, o Trick Williams e o Javon Evans no Stand and Deliver de 2025 pelo NXT Championship, que foi um baita combate, talvez o melhor combate do Oba enquanto lutador profissional. Foi um combate muito bom, um combate com muitos spots, sim, um combate rápido, um combate dinâmico, com 3 lutadores com características diferentes. O Javon Evans também, por exemplo, nesses combates, você percebe que ele tem uma dinâmica e uma agilidade, uma variedade de golpes maior do que ele apresenta no main roster. Porque a WWE quer nerfar os lutadores. Eles não querem que eles demonstrem tudo que eles sabem fazer toda semana. Para que esses grandes combates, para que esses movimentos inesperados aconteçam em situações especiais. Outro combate que eu deixo aqui também para vocês assistirem um pouco da trajetória do Oba no NXT é o combate entre ele, o Dijak e o Josh Briggs no Stand and Deliver de 2024. Assistam também os combates solo dele contra o Javon Evans. Eles têm alguns combates, 2 ou 3 combates solo, onde os dois também fazem excelentes lutas. E o combate entre o Oba e o Moose da TNA também foi uma baita luta. Naquela época que o Moose fez uma aparição no NXT durante um período, os dois entregaram ali um combate muito bom. Então eu recomendo que vocês assistam esses combates e entendam a capacidade que o Oba Femi tem de entregar grandes lutas e entender que ele não é limitado, mas sim que a WWE o limita, justamente para protegê-lo. Então, assim, na minha opinião, para quem acha que o Oba Femi é forçado, pode se preparar porque ainda não viu nada. O Oba vai ser empurrado até a lua nos próximos meses e anos. Provavelmente vai ser ele quem vai destronar o Roman Reigns pelo título mundial. E ele vai ter aí uma carreira muito longa na WWE ainda, porque, como eu disse, ele ainda é muito novo. Então, mesmo que você não goste do Oba, dê uma chance de assistir um pouco das lutas dele, entender um pouco sobre o personagem, entender um pouco sobre ele, e aí sim você forma uma opinião mais clara. Mas mesmo assim, se você não gosta dele, é direito seu, cada um tem a sua opinião. Eu acho o Oba excelente, eu acho que ele tem uma persona muito forte, eu acho que ele é um ótimo lutador e no momento certo a gente vai ver grandes lutas dele. Mas não esperem isso dele
e de várias outras grandes estrelas ao longo das semanas. Mas é isso, então essa foi a minha opinião a respeito do Oba, explicando um pouco do porquê eu acredito que ele está na posição certa e que ele pode até ser forçado, mas ele não é forçado além da conta, ele está exatamente onde ele deveria estar e ele tende a ser uma estrela cada vez maior com o passar dos meses e anos, mas você tem o direito de discordar e se você discorda, deixe aí nos comentários contando por que você não consegue gostar do Oba Femi. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o like e me ajudar na divulgação deste vídeo, mande para os seus amigos fãs de luta livre para que eles possam opinar também a respeito do Oba Femi e assista os outros vídeos aqui no canal também, que me ajuda bastante, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!